Fala galera abençoada, estamos nós aqui para dar continuidade na nossa série de reflexões que eu estou compartilhando com você. Essa série que eu estou chamando de Start. Comece, parte para cima. Um novo ano começou e eu tenho certeza que você quer viver um ano bem-sucedido, um ano de sucesso, um ano de crescimento. E é sobre isso que eu estou conversando com vocês nesses dias. A nossa primeira mensagem, a primeira reflexão que eu compartilhei foi sobre o tema Viva o Propósito. Viva o Propósito. Se você ainda não ouviu essa mensagem, corre no nosso canal, assiste essa reflexão. É uma mensagem de 12 minutos, bem rapidinho, para abençoar a sua vida. E hoje eu quero falar com você a segunda ação, a segunda atitude que eu e você devemos ter se nós queremos viver um ano de crescimento, de avanço e de sucesso. E eu quero novamente ler com você aquilo que está lá em Josué, capítulo 1, versículo 6, aonde Deus disse para ele: Josué, sê forte e corajoso, porque você há de conduzir esse povo para herdar a terra que eu prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja muito forte e corajoso e tenha o cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou e não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde você andar. Olha só, gente, essas foram orientações diretas de Deus para Josué. E como eu disse na última reflexão, esse texto tem muito a nos ensinar. E a primeira orientação que Deus dá para Josué, para que ele pudesse ser bem-sucedido naquilo que Deus estava o chamando, era que ele fosse o quê? Seja forte! Ou seja, com outras palavras, o que Deus está dizendo para Josué: Josué, ponha para pipocar. Josué, avance. Josué, seja forte. Eu quero dizer para você, você quer ter um ano de crescimento, de avanço, de sucesso? Seja forte. O que é ser forte? Ser forte é encarar os desafios. Ser forte é avançar em direção ao seu destino profético. Ser forte é permanecer firme diante do caminho. E eu quero aprofundar isso com você hoje, sobre esses 3 pontos sobre ser forte. A primeira coisa, ser forte é encarar os desafios. Gente, quando Deus chamou Josué e disse para ele: Josué, você vai conduzir esse povo para conquistar a terra que eu tanto sonhei e prometi para vocês. Uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, ou seja, uma terra próspera, uma terra que tudo que plantava dava muitos frutos, uma terra abundante. Quem é que não quer viver num lugar desse, gente? Num lugar próspero? Quem é que não quer estar num lugar de paz, de alegria, um lugar onde você está bem guardado, bem protegido, não é verdade? Pois era isso que Deus tinha prometido para o seu povo. E Deus estava dizendo para Josué: Josué, você vai conquistar essa terra. Eu estou contigo. Vai para frente, avance, seja forte. Agora, todas as vezes que nós realmente decidimos andar em direção ao propósito e ao chamado de Deus, nós sempre vamos lidar com grandes desafios. A vida sempre vai nos colocar grandes desafios. As coisas não serão fáceis. O próprio Jesus disse: nesse mundo nós vamos ter tribulações, mas Ele estará conosco. Ele promete que vai nos dar a vitória se nós estivermos alinhados com o coração de Deus. Eu tenho certeza que quando Josué recebeu essa palavra de Deus, então ele olhou para aquela terra, com certeza ele viu uma terra muito linda, afinal ele já tinha estado lá alguma vez, mas também ele sabia dos desafios que estavam à sua frente e que ele precisava encarar esses desafios para que de fato ele pudesse então conquistar aquela terra. Por exemplo, algo que eu entendo que Josué teve que encarar como um grande desafio foi justamente liderar aquele povo, liderar a nação de Israel. É bem provável que Josué, em algum momento, deve ter se sentido com medo, ter se sentido incapaz de conduzir aquele povo para conquistar a terra. Josué tinha como referência Moisés, um grande líder, um homem que via Deus face a face, um homem que soube conduzir aquele povo por 40 anos. E olha que aquele povo, gente, não era fácil não.
A Bíblia diz que o povo de Israel era um povo que eles eram desobedientes, eles queriam ser independentes, era um povo que murmurava, que reclamava, e por isso que tantos morreram no deserto. E Josué sabia muito bem disso. Josué viu muitas e muitas coisas, e agora Deus chama ele. E eu acredito que esse foi o primeiro desafio que Josué teve, foi poder olhar para si mesmo e dizer: eu não posso parar, eu não posso deixar com que o medo me paralise. Eu preciso avançar, eu preciso ousar, eu preciso vencer esse desafio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já teve alguma vez que você recebeu aí de repente um convite para liderar um ministério da igreja, ou de repente para ser um gerente de um departamento de uma empresa, para ser responsável por um grupo de pessoas, e que de repente você olhou para você mesmo, você se sentiu incapaz e você diz: não, eu não consigo, eu não vou dar conta, isso não é para mim. Pois é bem provável que você já tenha enfrentado algum momento assim. Eu já enfrentei várias vezes momentos assim, mas é justamente nesses momentos em que nós temos a oportunidade de crescer, de sermos esticados, de podermos avançar, de sermos mais maduros. Os desafios, eles não são para nos parar, mas os desafios são para nos fazer crescer. Josué estava sendo chamado por Deus para um momento de crescimento. E ele tinha que encarar esses desafios. A segunda coisa que eu acredito que Josué teve que encarar foi justamente encarar as nações que estavam ali em Canaã e que ele, juntamente com o povo de Israel, teria que entrar e derrotar aquelas populações, aqueles povos. A Bíblia diz que ali haviam pessoas altas, pessoas que eram, a gente chama que eram gigantes, né? Porque eles tinham uma estatura muito alta, pessoas que eram muito fortes, e Josué teria que entrar ali e derrotar todos aqueles soldados, todas aquelas nações que estavam naquela terra. Gente, que desafio! Que grandes desafios o povo de Israel teve que enfrentar. Que grande desafio que Josué teve que enfrentar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa ser forte. E ser forte é justamente para encarar os desafios. A segunda coisa é: seja forte mesmo para quê? Para avançar em direção ao seu chamado profético. Deus tem um destino para cada um de nós. Você nasceu com propósito e nós precisamos buscar de Deus direção para estar vivendo o propósito, o destino dele para a minha vida, para a sua vida. Eu fico pensando quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis 12, diz assim, ó: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e vai para um lugar que eu te mostrarei. Gente, pensa só. Deus fala com Abraão: sai daí, num lugar onde de repente você estava estabilizado, num lugar onde você estava no meio da sua família, se sentindo protegido, se sentindo cuidado, de repente você ir para um lugar que você nem sabe aonde é esse lugar. Pois é, Deus chama Abraão e diz: eu tenho algo para a sua vida, eu tenho um novo destino para você. Agora você precisa o quê? Sair, você precisa avançar. E é assim que eu vejo nesse texto de Josué. Josué, além de encarar os desafios, ele teria que dar passos, ele teria que avançar, ele teria que realmente caminhar em direção àquilo que Deus estava chamando ele. E para isso, nós precisamos ser fortes, você precisa ser forte. Deixa eu dizer uma coisa para você: dê o primeiro passo. Se você já sabe para que Deus está te chamando, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Ande, não fique parado. Seja forte, porque se Deus está te chamando, as portas vão se abrir. Talvez você fale assim: mas Anderson, hoje eu estou com medo, eu não tenho ainda tudo que eu preciso. Mas se Deus está falando com você, dê o primeiro passo, porque você vai ver a glória de Deus. Eu lembro quando eu e Tayane, na aventura missionária, quando Deus nos chamou para ir para Altamira e a gente foi para lá ter esse tempo tão precioso, essa experiência tão maravilhosa naquele campo. A gente chegou lá, não conhecia ninguém, não sabia de nada. E ali nós vimos Deus nos conduzindo. Nós fomos dando passos pela fé e pela pura misericórdia e graça de Deus. Nós fomos vendo o Senhor abrindo as portas. Deixa eu dizer uma coisa para você: seja forte, meu irmão, porque Deus vai abrir as portas para você. A terceira coisa é ser forte, é permanecer o quê? Firme no
caminho. Você já começou alguma coisa que no meio do caminho você acabou desistindo? Eu já, gente. Muitas vezes eu comecei alguma coisa, mas infelizmente no meio do caminho eu acabei desistindo. E isso é interessante porque isso é uma dificuldade nossa do ser humano. Isso é algo que nós precisamos romper, nós precisamos nos disciplinar. Não sei se você já prestou atenção que no Novo Testamento fala mais sobre permanecer do que sobre começar. É isso mesmo. Se você for ler o Novo Testamento assim por esse olhar, você vai ver que a Bíblia fala muito sobre a importância do permanecer. Lá em João capítulo 15, Jesus, onde ele vai falar que ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos e que todo ramo que estiver conectado a ele, esse ramo dá o quê? Muito fruto, muito fruto. E nesse texto, se você for observar, ali várias vezes Jesus usa a palavra permanecer. Permanecer. Se você contar, são 9 vezes a palavra permanecer, somente nesse texto de João capítulo 15, onde fala que aquele que permanecer vai avançar, aquele que permanecer, né, vai amar, aquele que permanecer, né? Então, se você for ler, você vai ver que a Bíblia fala demais sobre isso. Paulo falou sobre isso. Nós vamos ver lá em 1 Coríntios 15:58, um texto muito conhecido, onde o apóstolo Paulo diz o quê? Permaneçam firmes e inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que tudo que nós fizemos para Jesus, isso não é em vão. A gente vê o apóstolo Pedro falando sobre isso nas suas cartas, sobre a importância de permanecer. O livro de Apocalipse, gente, ali no começo do livro de Apocalipse, o que a gente mais vê é o quê? Ao vencedor darei isso. Ao vencedor darei isso. O que é o vencedor? É aquele que permaneceu. Não é aquele que desistiu no meio do caminho. Então, se nós queremos realmente viver o propósito, nós precisamos permanecer firmes no caminho. Para isso, nós precisamos ser fortes. Por isso que eu digo que ser forte é permanecer firme no caminho que Deus está nos colocando. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu acredito de todo o meu coração que Deus quer que nós esse ano possamos avançar e crescer. Deus sempre deseja o nosso crescimento. As barreiras se levantarão, os desafios nós teremos, situações tentarão nos desanimar, tem situações que vão se levantar para que nos parar, mas eu digo uma coisa para você, seja forte. Continue, encare mesmo os desafios, avance, dê passos em relação a isso e permaneça firme. Permaneça firme porque aquilo que Deus prometeu na sua vida, em nome de Jesus, vai se cumprir. Guarde essas palavras no seu coração. E eu quero terminar com um texto muito conhecido que diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Deus é contigo. Por isso, meu irmão, seja forte.